Salve, sentinelas! Aqui é o Universo Proibido. E hoje, a verdade vem à tona. A cena começa com silêncio. O tipo de silêncio que grita. Sue Storm sente o ambiente mudar. Desce correndo, escudo ativado, pronta pra tudo. Mas o que ela vê não é ataque, é presença. Um homem encapuzado, sentado calmamente diante do seu filho. E não é qualquer homem. É Doom. Só que não é isso que assusta. É o que Franklin faz. Ele toca o rosto do inimigo, com calma, sem medo, sem hesitação. E ali, em menos de um minuto, o MCU inteiro muda de direção. Essa cena mid-credit é mais do que uma provocação. É um sinal. O tipo de construção que transforma não só a narrativa do Quarteto Fantástico, mas o rumo de todo o multiverso da Marvel. Porque o que está em jogo não é apenas poder, é vínculo e intenção. E talvez uma manipulação que começou bem antes, mas tem um detalhe naquela máscara que muda tudo. E já volto nisso. Se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra pra nossa linha secreta de inscritos. A gente tá prestes a bater uma meta importante aqui no canal. E com a sua inscrição, você faz parte direta dessa construção. Além disso, todo inscrito recebe nossos vídeos com acesso antecipado às análises mais densas e completas do universo geek. Então não perde. Agora sim, vamos pro momento em que o rosto do Doom não aparece. Mas revela mais do que se ele tivesse falado uma única palavra. 4 anos após a derrota de Galactus, Sue Storm lê tranquilamente para Franklin Richards. A paz parece absoluta. Mas o som do portal cortando o espaço revela que essa calma era só a superfície. A Marvel prepara o terreno com um clima quase doméstico. Luz suave, herói em modo maternal, ambiente calmo. Até que tudo muda. Doom surge sem alarde, encapuzado, sentado. Sem ameaçar, sem atacar, apenas ali, esperando. E é aí que a Marvel entrega a primeira quebra de expectativa. Ele não fala, não exige, não reage. Ele simplesmente está. E isso por si só já é mais assustador do que qualquer ameaça declarada. O foco da cena é Franklin. Ele observa Doom. E então, toca seu rosto. A mão pequena de uma criança encostando na armadura do maior estrategista do universo Marvel. Não é uma reação instintiva. É um gesto calmo, quase íntimo, como se eles já se conhecessem. Como se aquilo já estivesse previsto. Essa cena não é só o prenúncio de um confronto. É a inversão total da lógica dos filmes anteriores. Aqui, o invasor não invade, ele se instala. E o protegido não grita, ele acolhe. Mas tem uma peça ali que ninguém comentou. A máscara que Doom segura. Uma máscara que diz mais do que 1000 palavras. E é disso que vamos falar agora. Porque não é só uma lembrança do passado, é um código visual do futuro. E ele está prestes a se revelar. A mão esquerda de Doom segura uma máscara. Mas não é qualquer máscara. É uma réplica da clássica armadura do Homem de Ferro. Só que redesenhada nos tons prateados e estilo metálico do próprio Doom. Essa escolha visual não é acidental. É provocação. É manifesto. É identidade visual condensada em um único objeto. O capacete representa mais do que um troféu. Ele é o reflexo direto do multiverso em colapso e da disputa simbólica entre ciência, ego e poder. Tony Stark moldou o MCU como conhecemos. Doom, agora, se apresenta como a próxima força dominante. E ao empunhar o símbolo máximo de Stark, reconfigurado em seu estilo, ele diz tudo sem precisar falar uma palavra. Nos quadrinhos, essa fusão entre Doom e elementos de Iron Man já aconteceu. Em Infamous Iron Man, 2016, Victor Von Doom assume a armadura de Stark em um arco complexo, onde tenta se redimir e carregar o legado do herói. Mas aqui, o gesto é mais sombrio. Não é herança, é conquista. Doom não está tentando ser Stark. Ele está mostrando que superou o Stark. E ainda tem um detalhe no design que quase passa despercebido. O reflexo do rosto de Franklin na máscara. Uma justaposição entre futuro e passado.
entre inocência e controle. Não é só simbólico, é um aviso. Doom está ali por causa de Franklin, mas o que ele quer não é o poder da criança. É o que essa criança representa no mapa multiversal. Mas antes de entender essa lógica, a gente precisa encarar a pergunta mais incômoda de todas. Por que Franklin não tem medo? A imagem de um bebê tocando o rosto do vilão mais temido do multiverso deveria ser aterradora. Mas não aqui. Franklin Richards olha para Doom como quem reconhece algo familiar. E esse detalhe muda completamente a leitura da cena. Porque, no cinema, a ausência de medo quase sempre revela dois caminhos: conexão ou controle. Se fosse só inocência, Franklin teria reagido com susto ou confusão. Mas o toque é direto, quase sereno. Como se ele já soubesse quem é aquele homem. E mais, como se ele entendesse seu papel naquela história. Franklin não está sendo manipulado. Ele está participando. Talvez até conduzindo. Isso por si só já lança a teoria mais perigosa. E se Doom não sequestrou Franklin? E sim, respondeu a um chamado? Nos quadrinhos, Franklin Richards já demonstrou consciência cósmica desde muito cedo. Em Fantastic Four, 1945, ele reescreve a realidade. Em Future Foundation, lidera estratégias com versões alternativas de si mesmo. E em History of the Marvel Universe, ele é um dos dois últimos seres vivos antes do colapso final do cosmos. O outro? Galactus. Não é exagero dizer que Franklin está além da compreensão humana desde o início. O que o MCU parece fazer agora é acelerar esse processo. Ao invés de mostrar Franklin descobrindo seus poderes, ele já nasce com a consciência do que pode ser. E se for isso mesmo, ele pode estar usando Doom como peça. Não para fugir, mas para ativar algo maior. Mas o que exatamente? O que Doom tem que Franklin precisa? A resposta pode estar com Reed Richards. E no próximo bloco, a teoria ganha forma. Se Doom quisesse apenas poder bruto, ele teria arrancado Franklin dali sem hesitar. Mas não. Ele aparece calmo, sem violência. Isso indica outra motivação. E aqui surge a teoria mais sólida até agora. Doom não sequestra Franklin. Ele o utiliza como chave, ou como moeda, para acessar Reed Richards. Nos bastidores do MCU, tudo indica que a próxima grande guerra será travada com naves multiversais, saltos entre realidades e colapsos temporais. E se tem alguém capaz de construir o que Doom precisa para sobreviver ao que vem aí, esse alguém é Reed. Doom sabe disso. E Reed também. O que muda o jogo é a alavanca emocional que Franklin representa. Doom não precisa destruir, basta forçar a cooperação. Esse movimento tem base nas HQs. Em Secret Wars 2015, Doom manipula os eventos do colapso multiversal para se tornar o Deus Imperador de Battleworld, enquanto Reed atua nos bastidores, tentando preservar fragmentos de realidade. A tensão entre os dois não é apenas ideológica, é estrutural. Reed representa o potencial de reconstrução. Doom, o instinto de controle. O que o MCU pode estar preparando é exatamente esse embate, reimaginado no contexto de Avengers Doomsday. Mas há uma variável que torna tudo ainda mais urgente: o tempo. A cena se passa 4 anos após a batalha contra Galactus. O que aconteceu nesse intervalo? Por que Doom esperou? Ou será que não esperou? E a visita agora é parte de um plano iniciado muito antes? A próxima peça do quebra-cabeça está no nome do próximo filme. Porque se o caos começa ali, é porque já estava plantado aqui. O texto final da cena deixa tudo claro. O Quarteto Fantástico retornará em Avengers Doomsday. Mas o peso dessa promessa só é compreendido quando voltamos à raiz do encontro entre Doom e Franklin. Não é uma visita casual, é um ponto de ruptura. E se analisarmos friamente, essa é a primeira vez no MCU que o gatilho de um evento cósmico parte de um bebê, e não de um vingador. Avengers Doomsday, pelo título e contexto, sugere um evento apocalíptico, possivelmente baseado na fase Time Runs Out, de Jonathan Hickman.
Nos quadrinhos, é o ponto em que as incursões destroem realidades inteiras, e só sobram os que têm tecnologia e poder suficientes para atravessar os escombros do multiverso. E quem lidera esse esforço? Reed Richards, Stephen Strange e Victor Von Doom. Sempre em conflito, sempre em tensão. A versão cinematográfica parece redesenhar esse triângulo, colocando Doom como a fagulha inicial. Mas o que muda tudo é o envolvimento direto de Franklin. A criança não é só um alvo, é o catalisador. Um ser que já possui o Power Cosmic, já foi tocado por Galactus e que agora pode estar ao lado de Doom. É isso que torna o cenário mais imprevisível. E tem mais uma camada que ainda não falamos: a ausência deliberada dos Vingadores nessa cena. Nenhuma menção, nenhum símbolo. É como se o MCU estivesse dizendo que o legado agora muda de mãos, que a nova era se inicia com o quarteto, e com um novo tipo de ameaça, mais intelectual, mais estratégica, mais ancestral. Mas antes de terminar, tem um último detalhe, quase ignorado por muitos, escondido na pós-crédito final, e mesmo sendo considerada inútil por muita gente, talvez seja exatamente o oposto. Já volto nisso. Muita gente saiu do cinema achando que a cena pós-créditos final foi só uma piada. Uma homenagem animada ao desenho clássico de 1967, com Herbie, piadas internas e um tom leve demais para tudo que tinha acabado de acontecer. Mas é aí que entra a armadilha. Porque a Marvel nunca desperdiça um frame, e esse alívio visual esconde uma mensagem muito mais profunda. Talvez até o coração do novo arco cósmico do MCU. Primeiro, o detalhe mais ignorado. A narração final é de Jack Kirby, não como personagem, mas como criador. Um tributo direto ao homem que moldou os pilares do universo Marvel, incluindo o próprio Galactus e o quarteto. A fala diz: "Se você olhar para os meus personagens, você vai me encontrar. Sempre há algo de mim dentro deles." Não é uma citação aleatória. É a Marvel deixando um recado claro. A próxima fase vai voltar às raízes, mas com olhos voltados para o fim. Esse tipo de conexão metalinguística não é novidade no MCU, mas raramente foi usada de forma tão simbólica. O universo do filme é o 828, referência direta ao aniversário de Jack Kirby. O mesmo universo em que Galactus, Silver Surfer e Franklin Richards coexistem. A escolha de número não é estética, é uma assinatura. Um lembrete de que esse universo não é qualquer variante. Ele é o universo legado. Além disso, a escolha de estilo da animação remete ao início da Marvel nas telas. E isso cria um ciclo completo. Do nascimento do quarteto ao futuro de Franklin. Da televisão à ameaça multiversal. É como se o universo dissesse: tudo começou como uma brincadeira. E agora vai terminar como tragédia. E por isso, mesmo que a cena pareça leve, ela prepara o terreno emocional para o que vem em Doomsday. A Marvel está nos dando um último momento de nostalgia, antes do colapso. Além disso, essa sequência final funciona como um espelho do começo do filme, quando vemos os feitos heróicos da equipe sendo televisionados. Lá, era o mundo celebrando o quarteto. Aqui, é a própria ficção interna do universo, homenageando sua origem, como se o tempo estivesse se fechando sobre eles. E o público só vai perceber isso quando Franklin for o último ser a lembrar dessas versões. A Marvel encerra esse filme com um tipo de epitáfio disfarçado de piada. Uma despedida antecipada de uma linha do tempo que servirá apenas como catalisadora para algo muito maior e muito mais trágico. Porque quando o multiverso colapsar, esse universo não vai sobreviver, mas ele vai deixar algo para trás, e esse algo já começou a crescer.